Olá pessoas, tudo bem? Já havia um tempo que eu não postava vídeos aqui. O mês de julho inteiro a gente ficou sem fazer postagens, né? Mês de férias. Mas aqui estamos novamente. As nossas aulas anteriores, todas elas giraram em torno do reino da Prússia, dos filósofos que exerceram influência ali na Prússia. A gente trabalhou Kant, a gente trabalhou Hegel, a gente trabalhou Marx. A gente ainda vai continuar nessa mesma territorialidade, só que sob outro prisma filosófico. Se antes a gente se dedicou aos filósofos que refletiram aquilo que a gente chama de uma filosofia da história e uma teoria do conhecimento, agora a gente vai migrar para filósofos que refletem sobre a condição humana, né? Sobre o que mais tarde chamaríamos de existencialismo. E dois filósofos são fundamentais para compreender isso. Um cara chamado Arthur Schopenhauer e um outro filósofo chamado Friedrich Nietzsche. O Schopenhauer a gente vai analisar hoje por meio de 2 vídeos e o Friedrich Nietzsche passa a ser o conteúdo da aula de semana que vem, tá? Da postagem, inclusive, de semana que vem. O Schopenhauer se tornou conhecido em razão fundamentalmente de 2 obras. Uma obra chamada, que é a mais famosa dele, chamada O Mundo como Vontade e Representação, e um outro livro que, por espaço no quadro, a ausência desse espaço, eu decidi trazer o livro, intitulado Sobre a Vontade na Natureza. São as 2 principais obras do filósofo prussiano Arthur Schopenhauer. Ele viveu ali na metade do século XIX. Ele morreu, salvo engano, precisamente em 1860 e exerceu uma influência enorme sobre o pensamento intelectual da época, inclusive sobre o Nietzsche. O Nietzsche, de início, era schopenhaueriano e, na sua maturidade filosófica, vai trazendo algumas críticas, algumas superações ao seu sistema de pensamento. Só que isso a gente deixa para a aula futura. O primeiro objetivo desse vídeo sobre Schopenhauer é tentar compreender a razão desse título, dessa obra, O Mundo como Vontade e Representação. Qual a hipótese defendida pelo Schopenhauer? Que o modo como a gente lida com a vida, o modo como a gente lida com o mundo, é um modo bastante subjetivado. Ou seja, não existe uma essência, não existe uma universalidade que responda sobre o sentido da vida. Não há um sentido pronto, pré-acabado sobre a vida, a priori, essencialista, metafísico, não há, né? O mundo nada mais é do que vontade e representação. E é fundamental que a gente compreenda o que ele chama de vontade e o que ele chama de representação. Para compreender isso, é importantíssimo que a gente se lembre das aulas lá sobre o Kant e retome a ele. Schopenhauer era interessado nas leituras kantianas, embora discordasse de algumas delas, mas muito interessado. Em 2 aspectos isso se destaca. Um aspecto diz respeito à teoria do conhecimento. Não sei se vocês se lembram, se não se lembrarem, as aulas estão gravadas, é só ir lá na aula do Kant. Ele trabalhou com 2 conceitos, Immanuel Kant, entre vários, 2 destacados, o conceito de fenômeno e o conceito de noúmeno. Fenômeno é o modo como percebemos a realidade, é o modo como ela se mostra à nossa percepção, aos nossos sentidos. E noúmeno, nas palavras do Kant, é a coisa em si, a realidade em si. A ideia do Schopenhauer é que toda vez que a gente busca um sentido no mundo, em tese a gente está buscando a coisa em si, né? Só que essa coisa em si não existe, né? E o máximo que existe no mundo é a nossa vontade. Então aquilo que o Kant chama de noúmeno, o Schopenhauer chama de vontade. O que é a coisa em si do mundo? Os nossos desejos, as nossas pulsões, os nossos instintos, né? Isso marca a nossa relação com o mundo, a vontade. Isso mais tarde acaba por influenciar o Nietzsche quando ele cria o conceito de vontade de potência. Mas isso a gente vai trabalhar depois. E o que ele chama de representação? É muito próximo daquilo que o Kant chamou de fenômeno. É o modo como a gente cria sentido para o mundo. É o modo como a gente ressignifica o mundo. O modo como a gente, portanto, representa a realidade. A vida não passa de representação e vontade, né? Nesse sentido,
ele acaba por romper com uma leitura tradicionalmente essencialista da filosofia, que a gente vislumbra em filósofos como Parmênides, como Platão, como Santo Agostinho, René Descartes e até o próprio Kant. Pois bem, um outro elemento que ele recorre ao Kant, mas dessa vez para romper, para discordar com as ideias do Kant, é em relação à ética, e isso é muito importante. Enquanto Kant defendia uma ética universal, que a gente já explorou, uma ética baseada num dever universal, naquilo que ele chamou de imperativo categórico, que consiste em nunca levar em conta inclinações pessoais, as emoções nas definições éticas, ela tem que ser mediada apenas pela razão, segundo Kant. Schopenhauer discorda disso, ele vai na via contrária, ele defende o que o mesmo chamou, Arthur Schopenhauer chamou de ética da compaixão, onde o amor, a empatia, a compaixão seria a válvula da conduta ética. Para ele, só somos capazes de agir eticamente mediados pela empatia, pelo amor, pela compaixão com o outro. Se a gente esvazia isso da natureza humana, não conseguimos encontrar elementos motivadores para produzir o bem ao outro, a uma comunidade. Então, eles estão em campos absolutamente opostos em relação à teoria ética, né? Schopenhauer, vislumbrado ali na ética da compaixão, Kant, vinculado a uma ética universal, ao que ele chamou de Aufklärung, ao imperativo categórico. Beleza. Para o Schopenhauer, a vida ela é marcada fundamentalmente por duas relações que nunca se separam, que é o desejo e o sofrimento. Schopenhauer, sem dúvida, é um filósofo pessimista. Para ele, a vida é desgraça e sofrimento, e não há outro caminho. Porque por mais que as nossas trajetórias sejam distintas, todos nós teremos que lidar com a doença, com o sofrimento, com perdas, com a morte. E, inclusive, todos nós iremos morrer. Então, o sofrimento e a dor é um traço típico da condição humana, da vida humana. Então, sem dúvida, Schopenhauer é um teórico pessimista. A vida é marcada pela vontade. Quando ele diz isso, lá no século XIX, ele acabou por influenciar mais tarde também um cara que vocês conhecem bem, o Freud, o pai da psicanálise. Aquilo que o Freud chama de id, ego e superego, quando ele analisa os nossos instintos, a formação do meu eu, a colocação do meu eu na sociedade, ele está em grande medida retomando as discussões do Schopenhauer sobre vontade. Então, um outro elemento relevante é entender a influência que ele exerceu nos rumos da psicologia, destacadamente na psicanálise. Outro elemento digno de destaque nesse primeiro vídeo é que a filosofia de Schopenhauer acabou por quebrar a tradição amplamente dominada na filosofia da metafísica, que começa desde a antiguidade arcaica e vai até o século XIX. Schopenhauer consolidou uma crítica muito severa a essa leitura descolada da realidade mundana, da vida cotidiana, né? Pois bem, há outros elementos dignos de destaque sobre Schopenhauer, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai elaborar um outro para finalizar essa discussão, tá bom? Então até agorinha. Tchau, tchau.